Agora nós vamos conhecer as funções maior, menor, máximo e mínimo. A primeira que nós vamos ver é a função maior. Olha, com essa função o Excel irá informar para você qual é o maior valor em um intervalo, ok? Então aqui, por exemplo, o que eu quero analisar? Eu quero ranquear meus alunos. Eu quero saber a primeira, segunda e a terceira nota, as 3 notas maiores que eu posso analisar, tá bom? Então a partir daqui, eu vou começar com o sinal de igualdade, né? Maior, aqui ele já apareceu, vou abrir parênteses, e aqui ele me dá uma informação, né? Primeiramente eu quero saber a matriz. O que é a matriz? A matriz na verdade é a base de dados, né? De onde que eu vou extrair essa informação para saber o ranking da minha nota? É a partir aqui da média, né? Aqui é o resultado dos outros bimestres, né? A média dos alunos. E aqui eu quero saber só qual é a primeira maior nota. Então, para isso, eu posso estabelecer, eu colocar ponto e vírgula, eu posso estabelecer qual é a maior nota. Tipo, eu quero a primeira maior nota, a segunda maior nota. É isso que está simbolizando esse K aqui embaixo, tá bom? Então, no meu caso aqui, eu quero a primeira maior nota. Então, eu vou colocar o número 1 e fechar parêntese. Tá? Quando eu der Enter, ele vai extrair exatamente daqui a maior nota, olha, 9,3. Então, nesse caso aqui é essa aqui, né? Vocês podem perceber que não tem nota maior do que essa. Assim por diante. No meu caso aqui, eu quero também que quando eu arrastar para baixo, ele complemente. Mas se eu arrastar agora, olha, como vai aparecer? Ele vai dar a mesma sequência, 9,3, né? Então, nesse caso, nós vamos lá trabalhar aquela referência relativa e absoluta, tá bom? Vou deletar aqui e vou trabalhar nessa primeira. Primeiramente, quando vocês pensarem em uma tabela de dados, né, vocês já podem travar essa tabela. Por exemplo, eu vou selecionar aqui a sequência e vou dar um F4. Após dar um F4, vocês perceberem que ele travou tanto linhas e colunas. Ele distribuiu os cifrões entre eles. Tá, legal. Vamos ver se dá certo agora para arrastar para baixo. Ainda não está dando certo. Por que não está dando certo? Porque aqui está como uma referência absoluta, né? Então, 1 nunca vai deixar de ser 1. Então, nesse caso, eu vou apagar esse 1 e eu vou colocar como uma referência relativa aqui ao lado. Tá legal? Aí, o que vai acontecer? Quando eu arrastar para baixo, ele vai passar de uma linha para outra, tá bom? Aí, eu vou dar um Enter aqui, olha, a primeira maior nota, a segunda maior nota, né? Olha, já percebeu aqui, ó, que ele acabou de mudar, ó, ele passou de uma linha para outra, automático, né? Eu vou tentar arrastar o último e ele deu aqui, olha, como 7,3, que é a terceira maior nota. E se vocês analisarem aqui ao lado, vocês vão perceber que realmente, olha, 7,5 é a segunda maior nota e o 7,3 é a terceira maior nota. A menor nota também é só o inverso, né? Então ele vai começar da menor nota até a maior. Então, tipo, a primeira maior nota, a segunda maior nota. Então vamos colocar aqui igual, menor, né? Eu vou dar um tab e já seleciona e vou buscar a partir de qual tabela que eu quero buscar esses dados. Eu vou selecionar aqui e vou pegar aqui minha referência relativa, né? Às vezes, quando não der para você clicar aqui, porque ele aparece a fórmula em cima da outra célula, você clica aí em qualquer uma das linhas e pode ir pela setinha, tá? Que ele pode ir buscar a informação que você precisa, tá bom? Aí aqui peguei já esses dados, né? Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Ele me deu exatamente a menor nota, né? 4,5. Nesse caso aqui, primeiro, lembrando, né? Pensou em tabela, pode travar, né? Então dá um F4 aí, que já distribui o cifrão. E aqui ao lado, eu vou colocar o quê? Nesse meu caso aqui, ela fica aberta mesmo, né? Você não precisa travar, porque ela vai passar de uma linha para outra. Então eu vou arrastar e ele vai me dar, olha, a primeira, a menor nota, né? A segunda menor nota e assim por diante. Tá, legal. Vocês viram agora como funciona, né? A maior nota e a menor nota. Mas agora eu quero fazer uma função diferente. Agora eu quero saber a quem pertence cada nota dessa aqui, né? Então, para isso, eu criei, olha, eu deixei oculto aqui, olha, eu vou só abrir aqui do nome aluno, tá bom? É aqui que eu preciso que ele busque o dono dessas notas e apareça aqui, tá bom? Então, para isso, eu vou colocar o que? Sinal de igualdade. Antes disso, como eu já falei em outras aulas, né, como a planilha é nossa, a gente cria da forma que quiser, tá bom? Como é que funciona o PROC-V? Né? A gente vai utilizar um PROC-V aqui.
O PROC-V, ele vai conseguir analisar cada linha, né, cada coluna dessa e linha na sequência. Quando ele chega no final, ele não consegue voltar para o início. Então, como é que nós vamos fazer essa fórmula? Eu criei aqui, olha, eu preciso desses nomes aqui para analisar, para poder buscar aqui para o meu aluno, né? Legal? Então, para isso, eu coloquei aqui na lateral os nomes desses alunos. Porque o PROC-V, quando ele chega no final, ele não consegue voltar para o início. Então, para isso, eu descrevi aqui, eu vou colocar aqui em vermelho, tá bom? Só para escrever aqui, olha, nome. Legal? Se você perdeu essa aula do PROC-V, você volta lá na aula do PROC-V, que tem lá bem detalhes, como funciona o PROC-V, que ele vai conseguir buscar uma informação a partir de um banco de dados, de uma tabela, tá bom? E aí você vai entender melhor como funciona isso. Agora, vamos lá. Primeiramente, sinal de igualdade, PROC-V, legal. Vou abrir parênteses. O que é o valor procurado? O valor procurado é com base em qual informação eu vou buscar na minha tabela. Bom, eu quero saber exatamente qual é o dono dessa nota aqui. Então tá aqui, eu quero procurar quem tem essa nota de 9,3. Aí eu vou colocar ponto e vírgula. Agora eu vou selecionar onde eu vou buscar isso, né? Ele vai ter que procurar nessa tabela aqui, ó. Tá. Por que eu selecionei só essa tabela aqui? Eu não selecionei a tabela inteira desde o início com os nomes. Como eu falei, quando chega no final, ele não consegue voltar para o início. Como é que vai funcionar essa minha fórmula? Por que eu peguei essa tabela aqui? Viram que eu peguei a nota? Então, primeiramente, ele vai analisar dessa forma. Ele vai escanear aqui essa sequência e vai tentar encontrar essa nota aqui. Opa, legal, olha, encontrei a nota aqui, 9,3. Quem é o dono dessa nota? Aí na segunda escaneada aqui, aí ele vai buscar apenas o nome do dono dessa nota para trazer para cá, tá? Aí o ponto e vírgula. Só que aqui eu tenho também que descrever em qual coluna ele se encontra. Lembrem lá do PROC-V que eu mostrei para vocês, que cada coluna simboliza um número. Então, por exemplo, a coluna 1, como eu peguei, só tenho duas colunas aqui, então é a coluna 1 e a coluna 2. E aí você tem que dizer em qual coluna se encontra o nome. No meu caso aqui, ele se encontra na coluna 2. Aí eu vou colocar o 2. Pronto. Aí o ponto e vírgula, agora eu vou descrever se isso é falso, né? Falso ou verdadeiro. O que significa isso? Se eu quero um valor exato ou um valor aproximado. Se eu colocar um verdadeiro, que é correspondência aproximada, ele vai tentar encontrar tipo um valor que seja talvez aproximado ao que eu estou pedindo. Mas eu não quero, eu quero exatamente o dono dessa nota. Então eu vou colocar o número 0 e vou fechar parênteses. Vou dar um Enter e olha o que ele me deu aqui. Ele me deu exatamente o nome do dono dessa nota, né? O aluno correspondente. Olha aqui, vamos ver se está correto, ó. Está correto, tá ok? Os demais funcionam da mesma forma. Só que aqui, olha, eu vou tentar arrastar. Se eu tentar arrastar aqui, ó, vou arrastar, ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Porque a minha tabela não tá amarrada. Lembra que se eu arrastar para baixo, olha, ele vai passar de uma célula para outra. Então, eu preciso travar primeiramente a minha célula, a minha tabela, para que ele dê certo. Então, eu vou selecionar só a tabela aqui, né? Ok. Vou dar um F4 e pronto. Tá aí. Aqui, como fica uma referência absoluta, ele sempre vai ser 2, né? Sempre eu vou buscar na coluna 2, então não precisa alterar, é somente a tabela que precisa ser travada, tá bom? Aí eu vou agora arrastar, pronto. Agora nós vamos ver o máximo e o mínimo, tá? Como é que funciona essas funções? Bom, o máximo ele vai só realmente encontrar o máximo valor, né? Ele não parece, ele parece em alguns detalhes apenas com a maior nota, só que a maior nota tu consegue ranquear, né? Dizer o primeiro, o segundo, a terceira maior nota e assim por diante. O máximo não, ele consegue simplesmente analisar quem é o máximo e o mínimo é quem é o mínimo de verdade, né? Então aqui eu vou colocar aqui igual a máximo, né? E com acentuação, ó, máximo, vou dar um tab, eu já selecionei.
E aqui vocês podem perceber que deu mais de um número, mas primeiramente eu vou pegar só uma coluna aqui, olha, coluna da média. Eu quero saber qual é o maior número, né, o máximo número. Então o máximo é 9,3, tá bom? Mas caso eu queira, vamos supor, eu tenho outra sequência para analisar, eu posso simplesmente colocar ponto e vírgula e tentar analisar aqui, olha, uma por uma, tá? Ó, ponto e vírgula novamente, ó, eu vou analisando vários dados mesmo, e aí dentro de toda essas sequências que eu estou selecionando, eu posso pegar também o máximo disso aqui, ó, de toda a minha base de dados. E aí me deu aqui, olha, o valor máximo que eu tenho é 10. O mínimo funciona da mesma forma, igual a mínimo, né, com acentuação. Ah, vou dar um tab aqui, eu já selecionei tudo, vou selecionar só esse aqui e vou dar um enter. Aí vocês puderam perceber que ele dá realmente aqui, olha, o valor mínimo dessa sequência aqui é 4.5, tá ok? Aí caso vocês queiram continuar e fazer daquela forma que eu acabei de fazer no máximo, né, pegar um por um aqui, ele também faz esse mesmo análise, tá ok?